Para uns, a semana foi magnífica, para outros, desastrosa. Tivemos aí então o retorno das tarifas, taxa de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Eu quero tecer alguns comentários bem importantes sobre os acontecimentos políticos aí dessa semana, porque mais importante do que simplesmente a sua opinião ou a minha é o que tudo isso faz com o seu comportamento de investidor. Então comenta pra mim se você ficou assustado com isso, ficou feliz ou triste, ok, mas vamos ao que importa. Primeiro aos fatos, depois a realidade, tá certo? Então aconteceu aqui a considerável aplicação da tal lei Magnitsky lá dos Estados Unidos, diretamente aqui no ministro Alexandre de Moraes. Então é uma lei aí que afeta diretamente aí as finanças de uma determinada pessoa, tem bloqueios envolvidos, limitações de uso de empresas relacionadas aos Estados Unidos. Vocês sabem que isso aqui não é um canal político, então eu não vou dar as explicações completas. Mas, para nós, investidores aqui, o que importa é o seguinte: o Brasil agora tem alguém amplamente afetado por essa lei americana e, aos olhos do mundo, pega muito mal para a imagem do Brasil. Como investidor, é isso que você precisa efetivamente saber. Ah, Anthony, isso vai fazer as ações cair, subir. Cara, não importa. A gente tem que entender o principal dos investimentos. E o ponto aqui dessa lei, dessa notícia, é a questão da imagem que o Brasil passa. A gente também teve aqui, então, a definição daquela questão das tarifas. Novamente, você não tem competência e nem capacidade nenhuma para prever os impactos efetivos na vírgula que essas tarifas vão ter no valuation das empresas ou na sua carteira. Nem você e nem o pessoal da Faria Lima, tá? Ninguém tem. O mercado é imprevisível e é incerto. Mas você precisa entender que esse tipo de abordagem dos Estados Unidos contra o Brasil significa uma imagem muito ruim internacionalmente. Se você concorda ou se não concorda, o problema é seu e você é livre para pensar o que quiser. Mas o mundo todo, e todo mundo que tem dinheiro, e você está num canal de investimentos, então você se preocupa com dinheiro, está olhando o Brasil com uma imagem ruim. Novamente, aquele que não sabe se comportar na sala de aula. No final das contas, a tarifa média que o Brasil estava pagando lá do início, daquela discussão toda que os americanos estão impondo para outros países, ela foi de 2,2% para 33%. Cara, é uma baita diferença. Sem dúvida que 33%, 30% é melhor do que 50%, mas ainda assim é novamente um recado para o mundo. O Brasil não teve a competência mínima para conseguir negociar e não ter um estrago tão grande. E aqui já vai a primeira mensagem do vídeo. Muita gente estava preocupado, falando, pô, será que as tarifas vão entrar? Será que elas não vão? É muito difícil você prever se tudo isso vai acontecer ou não vai. O metajogo político é extremamente complexo, imprevisível e cheio de interesses que não está no nosso controle. Então a grande sacada é, você precisa entender que o Brasil tem uma tradição histórica de uma imagem duvidosa em termos internacionais. Com essa informação, você não vai prever o futuro, você não sabe se o Lula vai acertar as decisões dele, se o Bolsonaro vai acertar, se o Alexandre de Moraes vai... Você não consegue prever nada disso. Então o que você consegue fazer? Você sabe que, muito provavelmente, em algum momento, o Brasil ele vai errar grotescamente em termos aí aos olhos do mundo. Não é aos seus olhos, os olhos do mundo. Com isso, você tem que ter uma carteira e um portfólio que está preparado para essas coisas. Ah, Anthony, eu invisto 100% do meu dinheiro no Brasil. Cara, você não está preparado para essas coisas. Ah, Anthony, mas eu acho que essas coisas não impactam de verdade. Então tá bom, é uma decisão sua. Mas no final das contas afeta e muito. A gente também teve a questão aqui das decisões das taxas de juros. Foi mantido lá nos Estados Unidos. Foi mantido também aqui no Brasil. Nossa Selic em 15%. Lá nos Estados Unidos em 4,25% até 4,50%. E aqui a gente tem as primeiras sinalizações do ano, né? Que a próxima reunião já estão precificando, começando a precificar aqui a questão da redução, finalmente, da taxa de juros dos Estados Unidos. Tá? Então, pela primeira vez, tem uma... Pode ser que não seja a primeira vez, tá? Mas tem a maior probabilidade para a próxima reunião já é um corte de juros. Tá? Então, um pequeno corte é o que o mercado começa a precificar agora. Ainda assim, a gente está longe, né? Não é imediato. Isso aqui pode mudar totalmente, não quer dizer que vai acontecer. Mas o mercado começa a sentir já um pouquinho de dor de barriga, já começa a sinalizar que talvez precise de uma ajuda aí, que efetivamente são as taxas de juros. Outra ajuda que o pessoal precisa, no caso eu, é que para você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Se você fizer isso, você vai me ajudar demais e não custa nada se você gosta de conteúdos como esse.
E no Brasil a gente segue com a Selic a 15%, a inflação explodindo totalmente fora da meta e o Copom sinalizou aqui também, isso aqui é bem importante, eles estão aqui avaliando de forma super atenta a questão aí da inflação e eles consideram aqui a manutenção dessa taxa de juros atual, aqueles 15%, por período bastante prolongado. É o que está escrito aqui, né? Vamos aguardar aí para ver se realmente mantém os 15, sobe ou cai, né? Mas o grande consenso aqui, basicamente, do mercado é que esses 15% vieram para ficar um tempinho. Mesmo que os americanos lá baixem as taxas de juros, não é de imediato que dá para baixar aqui no Brasil. Tem uma dinâmica muito mais complexa. Novamente, não é o seu papel, nem meu, prever o que vão fazer com as taxas de juros ou os impactos na vírgula que tudo isso acontece. Nosso papel é sempre o mesmo. Ter um bom plano, uma boa carteira, bons percentuais e ativos descorrelacionados. Para quem acompanhou, eu estava em São Paulo essa semana, visitei a B3, estava em contato com várias gestoras lá presencialmente. Experiência muito legal. E a verdade, pessoal, é que ninguém consegue prever nada disso. Assim, todo mundo tenta acertar, todo mundo tenta olhar um pouco do que o mercado vai fazer, mas isso muito mais por conscientização. Dificilmente você consegue tomar risco direcional para fazer uma aposta da taxa de juros. Cara, ninguém faz isso. E outra coisa, você não consegue, ao lidar com essas variáveis que são imprevisíveis, conseguir precificar exatamente os ativos. Extremamente complexo. Como é que eu vou precificar uma empresa se a taxa de juros variar 1% para mais ou para menos? Aí você tem que fazer meio que um valuation de cada produto, de cada coisa. Assim, extremamente complexo, imprevisível, e é um jogo que a gente não tenta jogar. E claro, se você ainda não consegue montar essa carteira, esse portfólio extremamente diversificado e inteligente, eu te ajudo aqui com nossa plataforma de análise, com as carteiras recomendadas de bônus, e você leva aí uma série de treinamentos como o Capital Certo, dentre outros que em breve sairão, para você aprender na prática a investir, conhecer os ETFs, montar sua carteira e conseguir estar protegido aí dessas notícias que impactam, mas que são imprevisíveis. Então, se você tem interesse, clica aí no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, está tudo lá explicado. Então, olhando aqui um pouquinho só para os ativos dessa semana, estão sofrendo aí alguns impactos em relação a essas notícias. O S&P 500, não em relação ao Alexandre de Moraes, tá? Obviamente não, nada a ver, irrelevante, mas em relação a que as taxas de juros têm uma certa correlação. Só pra gente bater o olho aqui, caindo 2%, no caso lá em dólares. O dólar aqui próximo aqui da sua neutralidade, né? Sobe um pouquinho, dólar futuro na semana. O Ibov aqui tá também muito próximo da sua neutralidade. Tô gravando aqui próximo das 2 horas da tarde, então pode ser que se altere um pouquinho ao longo do dia. E aqui o Bitcoin caindo quase 4%, dando uma sangradinha um pouquinho maior. Um dos grandes destaques agora que tem acontecido nessa sexta-feira é a questão dos juros americanos. Eu vou deixar para falar um pouco mais sobre esse tema, sobre o dólar especificamente, também sobre o Bitcoin / S&P 500 lá na comunidade das análises. Eu vou soltar também aqui no YouTube para membros. Mas a grande sacada é que o mercado realmente, lá nos Estados Unidos, está vendo os juros para baixo. De novo, né, tem muito a ver com essa questão aqui em relação às novas taxas de juros deles. E aí fica a pergunta, com essas taxas caindo, será que o dólar vai continuar se desvalorizando? Será que o S&P vai se valorizar simplesmente? Porque aqui a gente tem as taxas de juros caindo e também a bolsa caindo um pouquinho, né? Já repararam nisso? Essa era uma das coisas que estava no meu radar, falei diversas vezes ao longo do ano. E o que a gente espera muitas vezes é que quando as taxas de juros caem, o mercado suba. Esse é o movimento, vamos dizer assim, é a descorrelação natural. Mas isso muitas vezes não acontece de forma sincronizada ou de forma perfeita. Muitas vezes o mercado já está precificando várias quedas das taxas de juros e já está antecipando esses movimentos. Então, quando elas começam a vir, o mercado começa a realizar sempre um passo à frente, sempre de forma complexa. Agora, o que vale sempre é o princípio clássico da diversificação. Sem fazer apostas muito grotescas direcionais, sem ter investimentos em um único país, única moeda, única classe de ativos e, claro, olhando sempre para o seu risco e para os seus objetivos. E se você quiser saber como o dólar protege a sua carteira contra a inflação do Brasil, vou te mostrar nesse vídeo aqui. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.